Nesse vídeo eu vou te contar 10 lições totalmente honestas e brutais sobre marketing e negócios que você precisa saber na sua trajetória, na sua caminhada empreendedora, escalando o seu negócio digital. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, meu nome é Ed Souza e eu sou mentor e consultor de negócios. Nesse vídeo eu vou te mostrar lições que eu aprendi com mais de 10 anos de experiência em marketing digital e escala de negócios, que eu queria que alguém me contasse lá atrás. E é por isso que você que está assistindo esse vídeo aqui já deve se inscrever no canal e deixar o seu like, porque o que eu vou te falar aqui são princípios que eu aprendi na minha trajetória empreendedora, que se eu soubesse isso anos atrás, sem quebrar muita cabeça e gastar muito dinheiro, tempo e energia, consequentemente você que está aqui ouvindo e vendo esse vídeo, você vai garantir o máximo de resultado possível no seu negócio se você aplicar essas lições que eu vou contar para você agora. Esse foi um conteúdo exclusivo que eu ministrei, que eu compartilhei no meu programa de aceleração e acompanhamento para negócios que querem escalar na internet, chamado Elevation. O link tá aqui abaixo na descrição. E essa aqui é minha colinha, porque eu escrevi isso aqui durante um curso. Enquanto eu estava escrevendo, eu estava vendo as lições que eu deveria ensinar para os meus mentorados, para os meus membros da Elevation, para que eles possam, de fato, ter o máximo de resultado possível no seu negócio. E hoje eu estou liberando gratuitamente para você pegar essas lições e implementar no seu negócio. Primeira lição: corra riscos calculados com prudência. Empreendedor que não toma risco não deveria empreender, deveria ser CLT, porque empreendedor de verdade, ele corre risco. Não é de fato você entrar em riscos que não sejam calculados ou riscos burros mesmo, mas é você conseguir entender aonde que você pode chegar se você arriscar um pouco mais. Às vezes, alguns empreendedores que estão começando na jornada precisam arriscar um pouco mais em alguns investimentos, em algumas decisões que vão poupar tempo dentro da trajetória do empreendedorismo. Isso é muito necessário. É muito fácil a gente entrar numa zona de conforto, onde a gente tem talvez uma receita ali que nos ajude a empreender, a construir o nosso negócio, ter um segundo braço, uma segunda empresa ou até um emprego. Tem muita gente que empreende, tem um emprego e acaba não assumindo esse risco completo para gerar um resultado muito maior. Eu lembro que quando eu estava trabalhando na CLT, eu primeiro usava a CLT ali como base para poder me sustentar, trabalhar, sustentar minha família. Eu já estava casado com a Clara, mas eu sempre quis empreender. Só que eu tinha um pouquinho de medo de correr um risco, ou seja, deixar a minha CLT, que eu ganhava ali R$2.500, R$3.000 na época, para poder desbravar o empreendedorismo. Então o que eu fiz? Eu tomei risco calculado. Eu estava no emprego. Enquanto eu estava no emprego, eu usava as minhas horas vagas depois das 8 horas, depois das 8 às 18 que eu ficava no trabalho. Eu pegava o turno da noite para dar consultoria, para dar mentoria, para dar ajuda estratégica a empresários da minha região, da minha cidade. E com isso eu fui colocando o pezinho ali no risco, porque eu já queria criar um plano para que durante ali 2 ou 3 meses eu já pudesse pedir as contas do meu emprego. Então eu consegui tomar riscos calculados no início do meu negócio. Como também hoje, um negócio que vai faturar aí 30 milhões esse ano, eu tomo riscos de escala, que é um degrau um pouco a mais, um degrau muito maior, que é o quê? Tomar decisões com investimento com dinheiro, que basicamente vai me gerar muito mais resultado lá na frente, muito mais ROI lá na frente. Eu tô falando sobre empréstimo em banco para escalar a operação, eu tô falando sobre aumentar um pouco mais a minha equipe, eu tô falando sobre gerar muito conteúdo, eu tô falando sobre algum tipo de risco que eu posso estar colocando o pezinho ali, muitas vezes sem ver um resultado imediato, eu consigo estar largando muito mais as possibilidades do meu negócio escalar cada vez mais. Segunda lição: use urgentemente a internet para poder escalar a sua mensagem, a sua voz, a sua marca e o seu negócio. E por que eu falo isso? Você que está aqui me ouvindo, você precisa entender que não existe outra maneira que não seja a internet para poder escalar com mais força, com mais velocidade, com menos custo qualquer tipo de negócio. Se você só apenas consome a internet e não produz para a internet, você está deixando muito dinheiro na mesa. Então, um conselho que eu sempre dou aos meus mentorados é: use a internet e use o mais rápido possível, com a maior pressão possível, para você gerar leads, gerar audiência, criar lista, colocar o seu pezinho, a sua bandeira dentro do seu mercado, porque não existe maneira mais barata do que você construir um negócio aqui na internet. Eu sempre falo isso porque eu comecei o meu negócio aqui usando a internet
com apenas um celular, uma webcam e um computador velho. Eu usei isso para poder escalar a minha mensagem na internet e eu faço isso até hoje. Olha só, é uma plataforma gratuita que você está assistindo um belo de um conteúdo, um belo de um vídeo e você não gasta basicamente nada para você gerar conteúdo, gerar posicionamento, gerar presença e onipresença aqui na internet. A segunda lição é de fato você usar o poder das redes sociais, dos canais digitais para se posicionar como autoridade. E eu lembro quando eu comecei a me posicionar como autoridade, as pessoas sempre chamam você de blogueiro, chamam você de tá querendo aparecer, o que é que esse cara tá fazendo? Hoje, vendo o fruto disso, né, depois de múltiplos milhões gerados, ou seja, milhares de pessoas me conhecem, eu posso chegar em alguns lugares e as pessoas começarem a me agradecer porque eu mudei a vida delas de alguma forma através do meu conteúdo, através do meu trabalho, através de uma mentoria. Então, isso é muito bacana, esse reconhecimento que a gente tem através da internet, de você se tornar a autoridade absoluta na mente das pessoas. E isso respinga do processo da internet para o offline, onde aparecem diversas oportunidades. Então, hoje, eu sou convidado para jantares, para eventos, para palestras, tudo por causa do posicionamento na internet. Então, essa segunda lição é para você que está aí só consumindo e não está produzindo conteúdo para poder se tornar autoridade e escalar o seu negócio na internet. Terceira lição, foque em apenas 3 produtos. Quando você está começando, vem várias ideias. Primeiro que você demora a escolher uma ideia e segundo, essa ideia às vezes demora a ser validada. Em outro momento, para algumas pessoas, tem um monte de ideia de produto e cria um monte de produto, um monte de imersão, um monte de mentoria, um monte de serviço e acaba vendendo pingadinho dentro da sua operação. Preste atenção, eu já fui o cara que já criou mais de 60 tipos de produtos digitais. Grande parte se tornou best-seller, mas outra parte também vendia pingado. E isso não é legal. Depois que eu defini 3 principais produtos dentro do meu ecossistema de produtos, eu consegui gerar muito mais estrutura, clareza e lucratividade com esses produtos. Então eu sempre falo que você tem que trabalhar os produtos de front, produtos de meio, ou seja, produtos principais e produtos premium, ou seja, produtos mais high ticket. O front serve para você aumentar a sua base, construir lista de clientes, fazer com que as pessoas comprem algo de você logo, mais rápido, na hora, ter uma inserção muito mais rápida ali de clientela no seu negócio. O principal é que você vai escalar com margem de lucro e o premium, o high ticket, é justamente você utilizar esse produto para gerar mais margem de lucro e colocar mais dinheiro, mais receita no seu negócio. E aí quando você define esses produtos, os 3 produtos que eu te falei aqui, você vai conseguir dividir o faturamento que você quer, ou seja, 100 mil mês, 500 mil mês, 1 milhão mês, você vai dividir esse faturamento pela quantidade de produtos que você tem que vender de cada um. Isso eu ensino com detalhes dentro da Elevation. Eu sempre deixo o link aqui na descrição para você conhecer os meus programas, meus acompanhamentos e minhas formações. Clica aqui embaixo e vem. Quarto, invista em tráfego pago desde o D0, ou seja, desde o dia 0, construir uma empresa, abrir um Instagram, abrir um CNPJ, invista em tráfego pago. No começo, o seu tráfego pago, ele talvez não dê retorno, mas ele vai gerar dados para você. Dados de quê? Dados que às vezes você vai ter que aprender a lidar com uma melhora de um criativo, uma melhora de uma copy, a melhora de uma página, porque as pessoas não estão assistindo o teu vídeo ou porque as pessoas estão comprando esse curso, está ficando mais caro. Quando você tem essa inteligência de tráfego mais rápido possível no seu negócio, você consegue resolver problemas da sua operação no processo de escala muito melhor do que depois de 1 ano, 2 anos que você está tateando ainda. O resultado de milhões de reais que você poderia estar fazendo hoje, você já deveria estar fazendo com tráfego pago. Então, o teu tráfego pago, ele tem que acompanhar o crescimento da tua companhia, da tua empresa, do teu negócio, da tua estrutura, para que você consiga alcançar mais pessoas em menos tempo. Não adianta, gente, se você não é bom em produzir conteúdo orgânico ou esperar o orgânico fluir dentro do seu canal digital, da sua rede social, você vai demorar muito para crescer. O tráfego pago nos ajuda a capturar leads, a gerar mais engajamento, a gerar mais alcance e com isso gerar múltiplos milhões de reais no seu faturamento e no seu caixa. Quinta lição, aprenda sobre fluxo de caixa. Menos clientes é melhor do que muitos clientes.
principalmente no seu começo. Quando você começa e foca no volume, você vai para uma linha de fluxo de caixa baixo, ou seja, baixa recorrência, baixa recompra, baixa margem de lucro. Quando você está começando, você precisa gerar muito mais receita, fluxo de caixa. Por isso que eu falo que a maioria de vocês precisa ter uma oferta, um produto de pelo menos 10 mil reais. 10 mil reais para começar, porque você vai conseguir gerar uma fatia de lucratividade muito maior no seu negócio e você vai conseguir, de fato, usar esse dinheiro para alavancar a sua empresa, alavancar os seus ganhos, alavancar para poder trazer mais clientes. Então você precisa equalizar muito bem a questão da criação de receita com produtos mais high ticket, produtos com tickets muito mais altos, que aí você vai conseguir em um cliente fazer uma venda de 10, de 20, de 30, de 40, de 50 mil e conseguir ter muito mais saúde financeira dentro do seu negócio. A mesma energia que você gasta para vender algo baratinho é a mesma energia que você gasta para vender algo mais caro, algo mais alto. Pensa nisso. Sexta lição, tenha uma equipe enxuta, ou seja, não demore muito para contratar e quando for contratar, não contrate um batalhão de pessoas para o seu negócio. O seu negócio não depende de ter muita gente. Ele precisa ser automatizado, sistematizado. Agora, com o advento da IA, com agentes de IA fazendo muitos trabalhos aí, muitas profissões, você não precisa de muita gente, você precisa de pessoas chaves, pessoas estratégicas e pessoas operacionais que ainda não deram o seu lugar para a IA. É muito importante você entender quais são as posições dentro da sua empresa que você precisa convidar as pessoas para poder trabalhar com você. E o mais importante, ter uma equipe enxuta. Se você for ver várias notícias aí de empresas que fazem demissão em massa, quando elas fazem a demissão em massa, você pode perceber, você pode ir lá no dado e entender que quando elas demitem ali 50% do seu quadro, a efetividade, a produtividade e a performance continua a mesma. Às vezes você tem tanta gente na tua empresa, tanta gente no teu negócio, a tua folha de pagamento tá alta e o resultado é basicamente o mesmo, como se tivesse ali metade das pessoas trabalhando com você. Por isso que eu quero que você reflita. Tenha ali uma equipe enxuta e automaticamente que gere retorno, que gere ROI para você. Uma equipe muito mais sênior, uma equipe mais pleno sênior, e aí você consegue cada vez mais melhorar a performance dessa equipe para que essa equipe com, sei lá, 5, 10, 15 pessoas, você consiga gerar um resultado muito maior de 10 vezes mais. Sétima lição, foca em construir marca. Branding é muito importante. Branding é algo que você precisa investir desde o começo. Quanto mais você investe em branding, e branding eu não estou falando aqui sobre identidade visual, cores, fontes, isso é importante, isso tem seu lugar, mas o brand é como você gera comunidade, como você gera percepção, como você finca a sua bandeira na mente das pessoas. Então, ter essa construção de branding é super importante para você conseguir perpetuar o teu projeto, perpetuar o teu negócio, para que mais pessoas consigam se identificar e comprar de você. E cada vez mais que você investe em branding, você tem mais facilidade no seu marketing. E aí, consequentemente, mais facilidade em levar essa pessoa para o processo da venda. O que eu estou falando aqui é justamente olhar para a tua marca hoje e fazer algumas perguntas. Será que a comunicação da minha marca está cada vez melhor nas redes sociais, que são os principais canais? Está posicionado melhor ali na minha cidade, no melhor ponto, na melhor estrutura? A minha loja, o meu atendimento está gerando essa conexão que as pessoas falam e falam muito bem da minha estrutura, da minha empresa, da minha marca, da minha história? Porque brand é construção de marca. E quanto mais você constrói marcas incríveis, marcas premium, você consegue cada vez mais pegar uma fatia de mercado, market share, para você conseguir construir um negócio perene, previsível e lucrativo. Eu tô falando sobre audiovisual, eu tô falando sobre comunicação nas redes sociais, eu tô falando sobre ter marcas pessoais que influenciam outras pessoas e o melhor, gerar comunidade, como empresas grandes fazem, como a Nike, como a Apple, como a Ferrari, como a Porsche, como grandes empresas que colocam ali elementos gráficos
gráficos, audiovisuais, de comunicação premium, luxo, para poder cada vez mais pegar fatia do mercado de consumidores que buscam por marcas que as representem. Número 8, desenvolva você como CEO, como fundador, como diretor da sua empresa, habilidades de alta renda. Olha só, para você ter sucesso hoje, principalmente na internet, para escalar o seu negócio, você vai precisar de algumas habilidades de alta renda, como por exemplo, negociação. Você precisa aprender a negociar. Você precisa aprender a fechar negociações, fechar preço, fazer reuniões altamente persuasivas, pitches persuasivos. Então, processo de negociação e persuasão é muito importante você aprender, uma habilidade de alta renda. Segunda habilidade, oratória. Você aprender a comunicar, você aprender a falar, você aprender a, de fato, utilizar a tua comunicação para poder chegar em mais pessoas, e essa comunicação ser assertiva e gerar vendas para o seu negócio. Para não ficar gaguejando por aí ou ficar com medo da câmera, você acaba perdendo muito dinheiro. Se você é um orador profissional, você consegue fechar muito mais contratos, você consegue comunicar para mais pessoas e você consegue colocar muito mais dinheiro no seu bolso. Aqui também eu tô falando sobre inglês, aqui eu tô falando sobre gestão, aqui eu tô falando sobre PNL, eu tô falando sobre habilidades financeiras que vão te ajudar a compor muito melhor ali a estrutura do seu negócio e você conseguir modelar muito bem a sua estrutura. Eu tô falando sobre conhecimento sobre inteligência artificial, sobre sistemas, sobre conteúdo. São habilidades que vão gerar mais caixa, mais dinheiro, mais riqueza para o seu negócio. Você não pode ficar limitado à sua expertise. Eu sou médico e eu só sei coisas de médico. Eu sou advogado e só sei coisas de advogado. Eu sou confeiteiro e só sei fazer coisas de confeitaria. Você precisa buscar essas habilidades de alta renda que vão gerar mais dinheiro para você com essa inteligência de conhecimento. Ponto final. Número 9. Momentos de sprint, mas sem abrir mão da sua vida, da sua saúde, do seu espiritual e da sua família. Eu sei que empreendedor trabalha pra caramba. Alguns empreendedores que me assistem aqui trabalham 10 horas, 12 horas por dia. Os momentos de sprints, ou seja, os momentos de corrida, eles não podem ser todos os dias, todas as semanas e todos os meses. Toda corrida tem começo, meio e fim. E você não pode viver numa corrida forever, numa corrida para sempre. Você precisa buscar o tempo de corrida, correr, mas sem abrir mão das suas pausas e dos seus descansos. Quantos empresários que a gente vê por aí com ansiedade, com depressão, com burnout, porque não consegue acabar os sprints e descansar. Fez uma campanha? Descansa. Fez uma corrida muito grande ali sobre uma determinada estratégia? Descansa. Vai viajar, vai levar tua família para algum lugar paradisíaco, vai tirar férias ali na Bahia, vai para Maldivas, vai para Dubai, vai para os Estados Unidos, vai para algum lugar que você queira, mas faz o desfrute. Não adianta você trabalhar muito se você não desfruta. Para que serve esse dinheiro que você ganha se você não desfruta? Como você vai recarregar sua energia, sua criatividade para você conseguir resolver mais problemas e fazer mais dinheiro? Como é que você vai crescer um negócio, mas está abrindo mão da sua família, do seu casamento, da sua esposa, dos momentos com seu filho? Você precisa ter um certo balanceamento de todas as estruturas da sua vida e do seu trabalho para que você consiga ao mesmo tempo trabalhar, você conseguir ter esses momentos de desfrute. Desde o começo do meu negócio, eu sempre falava com a Clara assim, a gente fazia os primeiros 10 mil reais, vamos fazer uma viagem no final de semana aqui para Campos do Jordão. Fez os primeiros 50, 100 mil reais, vamos começar a viajar, vamos pro México. Vamos tirar um final de semana pra gente poder descansar num spa, fazer uma massagem. Não importa os dias que você vai ficar. O importante é você parar, descansar e desfrutar. Antes que você tenha que parar por causa da sua saúde, por causa de um casamento que está sendo destruído e por causa da ausência que você gerou nos seus filhos. Pensa nisso. E número 10, pra gente fechar aqui o nosso vídeo, é sobre desfrutar e comemorar as pequenas conquistas. Às vezes a gente trabalha pra caramba e não consegue olhar e agradecer por pequenas conquistas que a gente gerou durante o mês. A gente sempre quer ali milhões, milhões e milhões e vendas acima de tudo e às vezes a gente não agradece por tudo aquilo que a gente recebeu, por tudo aquilo que a gente gerou durante aquele mês, durante aquela temporada. Então é muito importante você fazer uma autorreflexão. Eu, por exemplo, eu uso um caderno que é um caderno da gratidão. Nesse caderno aqui da gratidão, eu escrevo 3 coisas que eu sou grato todos os dias. Então, eu uso esse caderno para me fazer lembrar daquilo que tem acontecido na minha vida. Então, eu sou muito grato por isso. Eu aprendi que quando você desfruta, né, pegando o gancho da lição anterior, e você comemora as suas pequenas conquistas, você consegue ser uma pessoa muito mais agradecida, muito mais empática
muito mais focada, muito mais orientada a resultado, porque você está vendo, está comemorando pequenas conquistas, pequenas vitórias que estão acontecendo na sua trajetória, no seu negócio, na sua empresa, até na sua vida. Então, a 10ª lição que eu deixo para você aqui é: desfrute e comemore as suas pequenas conquistas como empreendedor, como negócio. Às vezes, tudo não sai como a gente previu ou planejou, não sai tudo combinado. Mas eu tenho certeza que você tem coisas para agradecer a Deus, agradecer aos seus colaboradores, agradecer a você mesmo que passou por isso e, consequentemente, gerou essa conquista. Eu espero demais que essas lições que eu tinha escrito aqui nesse papel venham ressoar na sua vida, que venham gerar frutos cada vez mais poderosos em você e no seu negócio. Eu quero muito que você deixe aqui no comentário qual a lição que impactou mais aí a sua vida. Deixa um comentário, é super importante eu entender e ouvir e ler a sua opinião. Se inscreve no canal, deixa seu like, porque toda semana tem conteúdo aqui sobre escala de negócios, criação de riqueza e conselhos que eu dou para você, empresário, que quer construir um negócio altamente escalável, sistematizado e estruturado. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.